No Espiritismo em Foco de hoje, nós recebemos a querida Carminha. Ela é evangelizadora e também coordena o curso para novos evangelizadores aqui na Comunhão Espírita de Brasília. As crianças chegam até a Carminha, aliás, não só as crianças, os adultos também, às vezes com o coração endurecido, às vezes precisando daquele afago e também de um puxãozinho de orelha. Mas a Carminha sabe como ninguém fazer isso. Carminha, como é evangelizar crianças na casa espírita? Evangelizar crianças, Ana, é um presente de Deus, porque é levar os ensinamentos de Jesus no ambiente da casa espírita, que é um ambiente preparado para isso espiritualmente, e no convívio com as crianças, que são maravilhosas. O carinho delas, a receptividade que elas têm, a sinceridade delas. Então, na verdade, a gente aprende a cada sábado com elas também. Tu acreditas que os pais devem levar em consideração quando a criança diz, eu não quero fazer evangelização? Ou que o pai deve dar aquela forçadinha? Ana, essa é uma ótima pergunta, porque é algo que a gente tem percebido. Antes, as crianças maiores tinham esse questionamento. E agora as menores estão fazendo isso. E por incrível que pareça, os pais estão aceitando isso. Então, a recomendação que a gente dá é o seguinte: haja com o seu filho da mesma maneira que você agiria se ele dissesse, eu não quero ir para a aula de matemática, eu não quero ir para a escola hoje. Porque nós precisamos cuidar da educação espiritual das nossas crianças. E os pais precisam dar a devida importância. Então, se ele tem uma festa, ele pode ir para a festa depois. Se ele tem um outro compromisso que ele quer ir, ele pode ir no outro horário. E lembrando que a evangelização na Comunhão Espírita de Brasília tem 2 horários. O primeiro turno é de 2h30 às 3h30 e o segundo turno é de 15 para as 4 às 15 para as 5. E se o pai não puder aos sábados, na FEB a evangelização é aos domingos de manhã. Então ele tem como procurar um centro espírita em que o horário seja acessível a ele e ele não descuide da educação espiritual do seu filho. Carminha, é aquele pai que diz assim, eu não quero que meu filho vá à evangelização porque tem que costurar. Exatamente, tem que costurar, e tem que costurar, e tem que bordar, e tem que pintar, e tem que conviver, e tem que valorizar o trabalho, que mesmo que não seja aquele que ele faça. Como que o filho vai valorizar a louça que a mãe lava se ele nunca parou para lavar a louça? Como que ele vai valorizar o trabalho da secretária da nossa casa se ele nunca precisou arrumar a cama? E isso aí é preparar para a vida. Um dia um botão vai cair, uma barra da calça vai ser desfeita e ele vai saber se virar. Pode até ser que ele nunca use isso, mas ele vai saber. Então é importante sim, mesmo para desmistificar que coisas só mulheres fazem e outras coisas só homens fazem. Então é preciso costurar e fazer outras coisas para aprender e para valorizar. O jovem se torna melhor sendo evangelizado? Há uma diferença ou não? Claro que há uma diferença. Nós observamos nos filhos, nas crianças com quem nós convivemos fora daqui, que existe uma diferença da criança que é evangelizada. Porque, na verdade, as aulas de evangelização, elas são a teoria. Você está levando o conteúdo. A prática é na semana, principalmente na convivência com a família. Mas a criança que é evangelizada, ela é mais atenta às decisões que ela vai tomar e como ela vai agir na vida. Porque todos nós, crianças, adolescentes ou adultos, nós passamos por situações difíceis. Não é porque a criança vem para a evangelização que ela não vai passar por problemas. Ela vai passar, mas ela vai ter o conteúdo necessário para saber agir de uma maneira adequada. E, principalmente, ela vai ter mais condições de ouvir o aconselhamento do amigo espiritual dela, porque ela vai ter conteúdo para isso. A criança que não é evangelizada e passa por uma situação difícil é como a criança que não estudou e vai fazer uma prova. Ela não tem o conteúdo. Como é que tu decidiste fazer o trabalho de evangelização? Nós começamos aqui na casa no EJE e na época os nossos dirigentes, o Caibá e a Carmen, eles eram evangelizadores. Então eles nos levaram para a evangelização e aí não tem como sair mais. O Caibar hoje cuida de um trabalho belíssimo em Cavalcante. Sim. Né? Vocês continuam indo lá? Continuamos. Como é que é esse trabalho lá em Cavalcante? É um aprendizado, Ana, porque é bem diferente do trabalho aqui.
As nossas crianças na comunhão, elas são de um nível social e intelectual muito bom. Todas têm acesso à internet, todas têm aula de esporte, todas são alfabetizadas, e lá é uma situação de carência enorme. Então são crianças que muitas vezes falta o alimento dentro de casa. Totalmente diferente. Então o conteúdo que se trabalha lá é um conteúdo até mais pesado. O convencimento, o amor que a gente dedica tem que ser dobrado, porque nós temos que convencer pelos argumentos e pelo carinho que a gente leva, porque muitas vezes até esse carinho falta. Mas compensa demais, porque quando nós vemos uma criança numa situação difícil dessa, que se esforça para estudar, e não só para estudar, mas às vezes até aprender a ler, para poder ser inserida na sociedade, e uma criança dessa vence. Nós temos jovens lá hoje que já passaram em concurso, nós temos jovens que estão aqui engajados no Exército. Isso é uma vitória pessoal, é um diploma para dizer, olha, valeu a pena tudo isso. Carminha, se tivesses hoje diante de Jesus, materialmente falando, e ele te perguntasse assim, como é que é ser evangelizadora? O que você diria para ele? Ai, Ana, eu só ia chorar. Ana, ser evangelizadora diante de Jesus é agradecer por todos os ensinamentos que ele deixou. Porque evangelizar é transmitir os ensinamentos dele com amor e alegria, mas procurar praticar. Porque o evangelizador é o primeiro que aprende. Quando nós preparamos as aulas, a gente tem o acesso ao conteúdo. E a gente tem que estudar aquelas aulas várias vezes para poder transmitir para os alunos. Então a nossa obrigação é maior do que a deles, porque eles só têm o conteúdo uma vez e nós passamos por ele várias. Então é a reforma íntima em doses homeopáticas. E a maior vigilância é essa do evangelizador. Então é simplesmente agradecer pela oportunidade de melhorar a cada dia, de tentar pelo menos. Mas eu não ia conseguir falar isso para ele. Carminha, muito obrigada pela tua participação aqui no Espiritismo em Foco. Muito obrigada por todas as lições. Obrigada por receber não só as crianças, mas os adultos todos os sábados aqui na nossa casa. E eu particularmente te digo muito obrigada por esse coração tão generoso. Obrigada a você, Ana. Obrigada a todos. O programa Espiritismo em Foco é uma produção conjunta da Diretoria de Estudos Doutrinários e Diretoria de Infância e Juventude. E nós voltamos no próximo programa. Até lá!